O dia sempre começava do mesmo jeito, sem pressa, sem propósito. O quarto era pequeno, abafado, com a luz entrando por uma fresta da janela que ele nunca abria por completo. O ar tinha um peso estranho, como se tudo ali estivesse parado há tempo demais. As horas passavam, mas ele não sentia o tempo. Apenas existia dentro dele uma urgência silenciosa, um chamado que não tinha nome. O corpo acordava cansado, a mente vazia. Não havia fotos nas paredes, não havia mensagens no celular, não havia alguém esperando por ele em lugar nenhum. Ele já teve um emprego um dia. Um trabalho simples, comum. Nada que o definisse, mas o suficiente para manter uma rotina. Com o tempo, começou a faltar. Primeiro um dia, depois outro. Até que faltar virou hábito, e o hábito virou abandono. Não houve despedida. Apenas o sumiço. A vida dele foi se resumindo a pequenos trajetos. Do quarto para a rua. Da rua para lugares onde o silêncio interno ficava anestesiado por algumas horas. Depois, de volta ao quarto. Tudo o que entrava em suas mãos saía rápido. Dinheiro nunca ficava. Objetos também não. Um por um, foram desaparecendo. Primeiro o que não fazia falta, depois o que fazia. Até chegar o dia em que ele percebeu que estava negociando partes da própria história para continuar respirando daquele jeito. Ele não se via como alguém perdido. Ele só não se via como alguém salvo. Às vezes, à noite, quando o barulho da cidade diminuía, o peso vinha com mais força. O corpo tremia levemente, não de frio, mas de vazio. Era como se algo dentro dele pedisse socorro sem saber para quem. Foi num desses dias comuns, iguais a todos os outros, que algo mudou. Não foi um milagre, não foi uma grande decisão. Foi cansaço. Um cansaço tão profundo que ele sentou no meio-fio da calçada e ficou ali, olhando pessoas passarem. Algumas corriam, outras carregavam mochilas, bolas, roupas de treino. Ele percebeu o suor, o esforço, a respiração pesada. Aquilo chamou sua atenção por um motivo simples. Aquelas pessoas estavam cansadas por um motivo diferente do dele. Naquele dia, ele entrou em um campo de futebol aberto. Tentou correr, tentou chutar, mas o corpo não respondia e a cabeça não estava ali. Ele saiu antes de terminar. No basquete foi parecido. O barulho, a velocidade, a sensação de não pertencer. Na piscina, a água até trouxe alívio por alguns minutos, mas não ficou. Nada encaixava. Até o dia em que ele entrou numa academia pequena, antiga, com cheiro de ferro e suor. O som era seco, golpes contra sacos, respiração forte, silêncio entre um impacto e outro. Ele colocou as luvas pela primeira vez sem saber o porquê. Quando acertou o saco, sentiu algo diferente. Não prazer, não alegria, controle. Cada golpe parecia tirar um pouco do peso que ele carregava por dentro. O corpo doía, mas a mente ficava estranhamente quieta. Ali, pela primeira vez em muito tempo, ele pensou: talvez eu consiga ficar mais um dia. Os treinos começaram a virar rotina.
Não porque era fácil, mas porque era necessário. O boxe exigia presença. Não dava para estar ali pela metade. Ou você estava inteiro ou se machucava. Com o tempo, algo mudou sem que ele percebesse. O dinheiro começou a durar mais. As idas à rua diminuíram. As noites ficaram menos longas. Não foi uma linha reta. Houve dias em que ele quase voltou. Dias em que o corpo pedia o antigo alívio. Mas agora havia outra coisa disputando espaço. O treino, o cansaço bom, a dor que fazia sentido. Quando entrou no Muay Thai, aprendeu a respeitar limites. No jiu-jitsu brasileiro, aprendeu a respirar sob pressão, a não entrar em pânico quando tudo parecia perdido, a esperar o momento certo. Aquilo não era só luta, era vida em movimento. Ele começou a competir. Pequenos campeonatos, pouca plateia, pouco reconhecimento, mas muito significado. Cada luta vencida era menos sobre o adversário e mais sobre o homem que ele tinha sido. Em um desses eventos, conheceu alguém que o olhou sem curiosidade, sem pena, sem passado, apenas presente. Conversaram pouco, riram pouco, mas continuaram se encontrando. Ele não contou sua história inteira, ainda não precisava. O tempo passou, o corpo mudou, a postura também. Ele construiu uma família do jeito que conseguiu, imperfeita, real, presente. Os treinos continuaram. As lutas ficaram maiores. As vitórias vieram, mas não definiram quem ele era. No dia em que levantou o cinturão, não chorou, não gritou, apenas fechou os olhos por um segundo e respirou. Ele lembrou do quarto escuro, do meio-fio, do silêncio pesado. E pensou, quase como um sussurro. Eu continuei. Hoje, quando ele treina alguém novo, não fala muito, observa, corrige, espera. E às vezes, quando vê alguém cansado demais para desistir, diz apenas uma frase: o esporte não salva todo mundo, mas às vezes ele salva uma vida inteira. E isso basta.